Essa notícia foi bombástica, olha só. Adobe desiste de comprar a Figma e perde US$ 1 bilhão. É assim que tem que falar, Tem né? que ser assim. 1 bilhão é com mais ênfase ainda, né? De dólares, ó. O sonho acabou. A Adobe sonhou em comprar o Figma por US$ 20 bilhões, mas acabou desistindo na última segunda-feira. Aparentemente, o pivô da decisão foi a pressão exercida por autoridades reguladoras da União Europeia e no Reino Unido, que buscavam bloquear uma possível tentativa de monopólio no mercado de softwares de design. Shantanu Narayen, CEO da Adobe, lamentou o ocorrido e declarou: Adobe e Figma discordam veementemente das recentes análises regulatórias, mas acreditamos que é do nosso interesse avançar de forma independente. Entretanto, a brincadeira saiu muito cara para a Adobe. A empresa terá que pagar US$ 1 bilhão, segundo os termos de rescisão com a Figma. O CEO da Figma, Dylan Field, também se mostrou decepcionado. O executivo declarou: não é o resultado que esperávamos. Esse é o fim amargo de uma novela que começou em setembro de 2022. Desde o início, a comunidade de design se dizia preocupada com a possível fusão. A Figma vinha ganhando espaço e oferecendo uma concorrência acirrada para a Adobe. Havia um risco de que a compra reduzisse o surgimento de inovações no setor. A partir daí, o caso passou a ser analisado pelas autoridades e a Comissão Europeia chegou a iniciar uma investigação antitrust sobre a negociação. Por sua vez, autoridades do Reino Unido fizeram exigências pesadas para aprovar a aquisição, exigências que impactariam as operações da Adobe. Então, com certeza, a Adobe se viu aí numa saia justa, né? Ela provavelmente teria que adaptar ali o seu modelo de negócio, alguma exigência ali, como nós dissemos, que iria realmente fazer com que ela perdesse ali alguma coisa, alguma fatia de mercado. Então, ela resolveu, de fato, abrir mão da Figma. Mas olha só o impacto, né? 1 bilhão, poxa vida, por maior que seja a empresa, acho que qualquer um sente isso, né? E aí, apesar da gente estar falando aqui de empresas de tecnologia, esse tipo de prática de realmente olhar para o mercado, né, geralmente, né, os governos olharem para o mercado e perceber, olha, aqui pode surgir algo que vai atrapalhar o desenvolvimento do setor pelo surgimento de um oligopólio, um monopólio ou alguma coisa assim. A gente sabe que já aconteceu na história do mundo várias vezes. Inclusive, a primeira vez que a gente ouviu falar em leis antitrust, acho que nos Estados Unidos mesmo, em relação ao petróleo, né? Petróleo, acho que sim. Que foi lá os Rockefeller, que eram donos de... Chevron. Dono de tudo, né? E aí eles meio que foram obrigados a dividir as empresas que hoje são das maiores petrolíferas lá dos Estados Unidos. Então, tudo isso, há muitos anos atrás, era uma coisa só, né? Então, você vê que, de certa forma, isso ajudou na concorrência, né? E na criação dos negócios. Mas a gente sempre tem que olhar com os dois lados. Assim, será que realmente isso, por exemplo, poderia ajudar a Adobe, de certa forma, com o negócio, e a própria Figma também a se desenvolver? Ou simplesmente, não, vamos intervir aqui nesse momento para que as empresas possam crescer de forma independente e continuar concorrendo. Eu acho que são duas visões que não necessariamente estão certas ou erradas. É difícil você prever esse tipo de coisa, né? Porque dali poderia realmente sair uma coisa muito melhor para os usuários e para o próprio setor, né? Mas também poderia acontecer o contrário, como era o medo da comunidade, né? De que a Figma acabasse sendo ali, de certa forma, engolida e que sobressaíssem todos os produtos da Adobe, que tem ali um licenciamento totalmente diferente. O Figma, né, é gratuito. O que já aconteceu, né? Já. A empresa maior adquire, depois ela simplesmente como uma forma de mata acabar ela. com a concorrência, né? Então, por isso é que realmente ali, nesse caso, o governo tem que, talvez, intervir e a gente que fica aqui olhando de fora não consegue ver todos os intermeios. Mas a gente quer crer que o governo analisou todas essas possibilidades e que, por isso, fez regras ali tão rígidas a ponto da Adobe desistir da compra, né? Pois é, então o intuito realmente é deixar o mercado mais livre possível, mas, de certa forma, não deixando totalmente solto, né? Esse que acaba sendo uma balança difícil. Uma balança de difícil ajustar, de ajustar, né? Porque assim, não dá para crer também que não existe algum tipo de interferência política ali e até de outros tipos de interesse, né? Em todos os lugares existem, né? Ainda mais quando a gente fala de empresas grandes, cifras grandes, sempre tem alguma coisa ali
não necessariamente com os mesmos interesses que a gente de fora que acredita que eles têm.